Nós vamos conversar agora com o ex-ministro da Fazenda, embaixador Rubens Recupero. Embaixador, boa tarde. Boa tarde. Bom, embaixador, nós estamos vendo aí o mundo todo tendo o desafio de conter a pandemia, uma situação inédita nessa proporção, e ao mesmo tempo conter os danos econômicos. A gente vê os vários países anunciando planos de auxílio, agora de socorro financeiro mesmo para as empresas, para os trabalhadores, para a população de modo geral, além dos gastos para a saúde, mas fica aquele desafio depois de fazer as economias voltarem a crescer, com as projeções aí de uma recessão histórica. Eu queria saber nesse ambiente, como é que o senhor vê a configuração global e o que pode ser feito no âmbito aqui interno do Brasil para que se possa ter um vigor maior depois na recuperação? Bem, no âmbito interno, eu acho que uma ideia como essa de investimento em infraestrutura, que foi a notícia que você acabou de dar, é uma excelente ideia, porque antes mesmo da pandemia já estava claro que a economia brasileira não tinha potencial de sair da estagnação se não houvesse investimento público em infraestrutura. Mas havia uma resistência ideológica neoliberal muito forte a essa ideia. Agora, talvez, pelo caminho da necessidade, por causa da epidemia, nós vamos ser obrigados a fazer isso, e eu faço votos para que, de fato, isso se transforme em alguma coisa de concreta, porque até agora o que se tem visto na área econômica é uma demora muito grande entre os planos anunciados e a efetiva implementação. Mesmo as medidas de emergência de outra natureza, como a de ajuda às pessoas ou de financiamento às empresas, estão muito lentas para sair do papel, né? No caso das pessoas, agora está vendo um pouco, mas no caso do financiamento às empresas, a manutenção do trabalho, a questão dos repasses pelo BNDES, ainda é lento. Vamos ver, então, se no caso da infraestrutura é diferente. A esperança é que talvez o Ministério da Infraestrutura já tivesse planos prontos, né? Porque, conforme se dizia, o Ministério já preparava um pacote de concessões que iam ser oferecidas justamente este ano, né? Então, eu acho que isso é bom, está no caminho certo. No plano internacional, nós vamos ver uma retomada, mas muito com defasagem, né? Porque o momento da curva da epidemia é muito diferente conforme os países. Alguns países asiáticos praticamente já estão saindo, né, do momento mais crítico da pandemia. É o caso da China, da Coreia do Sul, de Singapura, já estão reabrindo a economia. Mas em outras economias, nos Estados Unidos, por exemplo, em boa parte da Europa Ocidental, o momento ainda é bem retardado em relação à China. Então, há uma defasagem. Enquanto não houver uma certa convergência, vai ser difícil, porque basta imaginar, ainda que a China ou a Coreia do Sul e Taiwan retome a produção industrial, de que vai servir isso se não houver consumidores, porque os outros mercados estão fechados, ou se não houver transporte, como muito bem assinalou numa entrevista anterior o Humberto Barbato, né? Se não houver aviões, se não houver um frete acessível. Então, há esse problema da falta de sincronização. E isso vai levar tempo, né? Vai levar tempo porque só mesmo quando nós tivermos já a maioria das economias numa fase de saída da crise, é que se pode ter a expectativa de uma recuperação em que uma reforce a outra, né? O governo insistia, antes da pandemia, em conseguir avançar com as concessões, com privatizações, contando com capital externo. Vai ser muito difícil ter esse tipo de intercâmbio logo no pós-pandemia, por essas disparidades que o senhor citou, e eu imagino um mundo muito mais cauteloso. A gente pode contar com isso?
Olha, eu também acho, como você disse, que a possibilidade de ter investimento maciço do exterior em infraestrutura é muito remota, né? Pode haver um ou outro projeto que atrai atenção, mas você sabe, a situação brasileira não ajuda, né? O Brasil está entre os países de mais alto risco. Nós vimos no caso do câmbio, né? A nossa moeda é uma das que tem sofrido desvalorização até acima da proporção do que seria razoável, né? Além disso, a instabilidade política agravada por esses problemas do presidente com os outros poderes causa no exterior uma atitude muito reticente, né? E é preciso não esquecer, né, Denise, que mesmo antes da pandemia, o clima para o Brasil não era bom por causa dos incêndios na Amazônia, os problemas dos povos indígenas, e isso não desapareceu, né? E tende a voltar. Agora mesmo, dentro de algumas semanas, termina o período chuvoso na Amazônia e voltam os incêndios, né? Nós vimos que as taxas já eram muito altas. Então, nós não só não conseguimos resolver os problemas que havia antes, mas a esses problemas agora foram acrescentados outros. Portanto, eu acho que o Brasil tem que depender basicamente de si próprio. E por isso é que é preciso pôr de lado uma preocupação excessiva e incabível neste momento com o aumento do endividamento externo ou com os gastos do setor público. Nós vamos ter que gastar mesmo como única saída possível e a única expectativa razoável, né? Agora, embaixador, o mundo está enfrentando aí algumas situações inéditas que mostram uma desorganização grande de alguns setores, como o que está acontecendo agora com o petróleo, não é? Que teve até preço negativo, a gente vê uma persistência de queda de preços, problemas até para armazenagem, né? Então, há excesso de produção, mesmo com todos os cortes já sinalizados pelos produtores. Nós temos essa questão cambial, o dólar aqui no Brasil, por exemplo, passou dos 5,40. A gente tende a ter aumento do desemprego, que é um outro problema que já vinha estruturalmente aqui no Brasil. A gente tinha uma dificuldade para decolar, de fato, a economia, porque já tinha um número muito grande de desempregados, e agora, junto com o desemprego, a gente pode ter uma queda de renda. Esses acordos que estão sendo feitos para preservar empregos significam redução de poder de compra da população. Como é que se lida com essa situação e a necessidade de tentar acelerar a retomada? Olha, em relação à questão do petróleo que você mencionou antes, esse problema não vai se resolver enquanto não se estiver num nível mais ou menos avançado de recuperação econômica. Porque o que nós estamos vendo agora é que mesmo o acordo que foi obtido no âmbito dos países produtores retirou do mercado apenas uma porcentagem muito pequena da queda do consumo. A queda do consumo é de mais de 35%, e o que se retirou não chega a ser talvez nem 10% disso, e ainda assim só vai começar a produzir efeitos mais ou menos em meados do mês próximo, né? Por isso demora, né? Agora, em relação à questão do emprego, que é mais fundamental, eu tenho a impressão que esse ponto é absolutamente central, e é nisso que se deveria concentrar a política econômica do governo, garantir o emprego de qualquer maneira. Num primeiro momento, através de investimentos do setor público, em obras de infraestrutura, porque a construção civil emprega muito e, além do mais, tem um efeito multiplicador, porque se nós começarmos realmente a construir estradas, construirmos usinas e outras coisas, vai precisar ter cimento, vai precisar ter aço, vai ativar toda a cadeia de produção. Eu acho que isso é preciso fazer absolutamente antes de qualquer outra coisa. E, ao mesmo tempo, ir cuidando da saúde das empresas para que elas possam ir atendendo essa demanda crescente que vai ser criada pelas obras, né?
Portanto, eu não vejo nenhum conflito entre isso e a estratégia do plano de obras públicas através de investimentos do governo. Acho que são justamente as saídas que nós precisamos. Perfeito. Para fecharmos rapidamente, o senhor vê alguma condição de o Brasil encerrar este ano com uma variação positiva do PIB, ou vamos para o tombo que vem sendo sinalizado, por exemplo, pelo Banco Mundial, pelo FMI, que pode chegar a 5%? Olha, na verdade é difícil de fazer uma previsão, porque há muita coisa que nós ignoramos, né? Por exemplo, não se sabe se vai haver ou não uma segunda onda de contágio, não se sabe se de fato aqueles que já tiveram o vírus estão imunizados e por quanto tempo. Então, diante de muita incerteza, é difícil arriscar uma opinião. Eu creio que aí, em lugar de dar palpites sem base na realidade, o melhor é fazer tudo o que depende de nós mesmos para evitar que a queda seja desastrosa como se previu. E por isso eu acho que estamos nesse caminho, que me parece correto, de tentar trabalhar, de reativar as obras públicas, porque é uma maneira, em vez de ficar paralisado esperando que alguma coisa aconteça, fazer com que aconteça, né? Então eu acho que é a única coisa que nos resta. Eu faço votos de que a queda seja a menor possível e, se possível até, que não seja um crescimento negativo. Mas nessa altura parece difícil. Se bem que os números até agora que eu vi, por exemplo, da arrecadação, mostram que até o mês de março, inclusive, a pandemia não chegou a afetar tanto a economia brasileira, né? Eu creio que os efeitos começam a se tornar mais sensíveis depois do fim de março. Perfeito, nós conversamos com o embaixador Rubens Recupero, o ex-ministro da Fazenda. Embaixador, muito obrigada, uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde.